Muito bem, dedicados irmãos. Nós sempre falamos para vocês, né, que alguma parte do sermão profético. Sermão profético é algo muito forte no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele não desperdiçava minutos, segundos, palavras ao vento. Vocês imaginem que Jesus planejou a sua vinda, ao que nós sabemos, pelo que o médium Francisco Cândido Xavier revelou, está lá no livro Recordações de Chico Xavier, que foi escrito pelo seu amigo, já desencarnado, Rafael Américo Ranieri. Quando perguntaram para o Chico sobre essa questão, se o maior sofrimento de Jesus tinha sido a cruz. Ele falou que não foi a cruz. Pessoas já enfrentaram momentos de dor, como os cristãos, que foram queimados, devorados pelos leões, com o mesmo brio de Jesus. Nós celebramos no dia 3 de outubro uma data magna para o Espiritismo, que foi a reencarnação de Allan Kardec aqui na Terra. Ele nasceu no dia 3 de outubro de 1804. E anotem, para quem quiser saber como foi o preparativo para a reencarnação de Allan Kardec, vão lá no livro Cartas e Crônicas, o capítulo que foi psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos, o irmão X, está lá, foi um pseudônimo que ele adotou. Kardec e Napoleão. Não vou entrar na história, porque o nosso tempo aqui é precioso, mas nós vamos ali. Humberto de Campos descreve o preparativo para a reencarnação de Allan Kardec. O que aconteceu no plano espiritual? Vou deixar todo mundo curioso e reforço aqui, pedir para o Fábio escrever aqui no YouTube, né? Livro Cartas e Crônicas, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, para deixar a memória de todo mundo avivada, né? O maior sofrimento de Jesus não foi a cruz. Allan Kardec, 500 anos antes, 400 anos antes, perdão, desse dia em que ele nasceu, ele foi queimado vivo em Constança, na Tchecoslováquia. Como João Hus. Allan Kardec é a reencarnação de João Hus, o padre, o monge, que teve a audácia de traduzir o Evangelho de Jesus do latim para a linguagem comum das pessoas, para que todas as pessoas tivessem acesso ao estudo do Evangelho na sua linguagem. Imagina quem tinha o domínio do latim. Pouquíssimas pessoas. Só os padres, só os clérigos da época. Então ele disse que ele queria que todo mundo pudesse ler e tirar suas próprias conclusões. E isso foi tido pela Igreja como uma heresia. Então, no ano de 1415, ele foi queimado vivo. Ele não se abalou com isso. Tem um filme sobre a vida de João Hus, muito especial, muito bonito, em que mostra no próprio filme como ele enfrentou aquela sentença e como foi a serenidade com que ele foi queimado. A própria Joana d'Arc, também pouco tempo depois, em 1430, foi queimada viva em Rouen, na França, porque ela dizia ser guiada por vozes, uma médium, foi tida como herege.
quando ela estava as labaredas crepitando e tomando o corpo dela, ela viu Santa Catarina chegando, abraçando. Ela não sentiu nada. Então Jesus teria sofrido na cruz? Não. A fé, o amor fazem com que nós vençamos a dor. O embevecimento desse momento especial faz com que a gente esteja num estado de êxtase e não sinta nada. Francisco de Assis, que também ele desencarnou no dia 3 de outubro de 1226. Allan Kardec nasceu em 3 de outubro. Os espíritos são caprichosos, né, nas datas de nascimento. Muito caprichosos. Allan Kardec nasceu no dia em que desencarnou Francisco de Assis, que foi responsável pela retomada do progresso espiritual do nosso planeta, com a sua vinda. O homem tinha parado, se desatado em hediondez, crimes. Jesus disse para João Evangelista: reencarna lá, ensina esses homens como era a minha vida. João Evangelista reencarnou como Francisco de Assis e deu esse banho de luz. Allan Kardec, com certeza, disse: olha, eu vou continuar de onde você parou. E deu essa guinada. Então, o que foi, Daiane? Não, tá bom, obrigado. Então, o que nós podemos concluir com isso? Que Ranieri, quando disse que Jesus não sofreu tanto quanto nós imaginávamos, e o Chico respondeu: o maior sofrimento de Jesus foi, se pudermos dizer isso, foi abandonar o mundo onde ele vivia e pisar aqui na Terra. Esse foi o sofrimento. Seria o que foi mais difícil para Jesus, porque ele preparou a sua vinda 4.000 anos antes da sua chegada aqui na Terra. 4.000, foi o que o Chico falou, ele começou a descer da onde ele estava 4.000 anos antes. À medida que ele descia, ele ia enviando missionários. Vai lá, lembra os homens, espiritualidade, Deus. Moisés, 2.000 anos antes de Cristo. Forri, 5.000 anos antes de Cristo, 5.000, 5.500. Jesus descendo. Krishna, Buda. Jesus, porque ele não pôde, ele mesmo disse: eu não vim destruir a lei. Ele não podia sair de onde ele estava, eu estou aqui. Não. Preparações. Preparativos. Muitas pessoas, para reencarnar na Terra, precisam de anos de estudo, de preparo, mais de 20, 30 anos de estudo e preparo. Imaginem Jesus, ele ia vir só uma vez para dar o marco final do nosso planeta. Então, ele foi enviando vários missionários. Vieram os profetas, avisando: Deus, o reino dos céus está próximo, arrependam-se. Então, quando Jesus chegou aqui na Terra, ele tinha muito pouco tempo. Ele ainda teve que nos ensinar a bênção do trabalho. Porque da sua juventude até os 30 anos de idade, ele mergulhou na carpintaria, está lá no livro Boa Nova, psicografado pelo Chico, ditado pelo espírito Humberto de Campos. Está lá no capítulo, leiam, Jesus e o Precursor. Ele ficou da sua infância
até os 30 anos de idade trabalhando naquela carpintaria. Ele teve 3 aninhos de trabalho para nos deixar o legado que iria mudar o mundo. Ele iria desperdiçar o seu tempo? Não. Quando ele estava para voltar ao seu mundo, deixar a terra, ele foi naquele local onde tudo estava sendo mal feito, maldito, mal ensinado, que é o Templo de Jerusalém. Ele enfrentou Anás, Caifás, o sumo sacerdote, Pilatos, Herodes, naquele período. Esteve diante daqueles homens que se achavam donos do mundo. E ele era o rei. Quando Pilatos perguntou, tu és o rei dos judeus? Oh, meu reino não é desse mundo. Pilatos está até hoje se perguntando o que ele fez. Quando Caifás apontou para Jesus e disse, tudo que você faz não me perturba. Tem uma coisa que me deixa profundamente perturbado. É você se intitular Ele teve dificuldade para pronunciar. Se intitula o Filho do Homem. Você é o Filho do Homem? Jesus estaria selando a sua morte ali, conforme ele disse, mas ele falou, eu sou. Não era hora para meias palavras. Não. Assim como os dias de hoje não são momentos para meias palavras, para a gente ficar em cima do muro. Não. Os dias de hoje são para decisões profundas. Para que a gente tome postura, não seja omisso, não se esconda. Não vou mexer com isso. Isso não vou, isso não é problema meu. É problema meu. O bem aqui na terra é um problema nosso, de todos nós. Não é hora de desperdiçarmos, porque todos nós que reencarnamos na terra neste momento, não foi por acaso. Não tem uma encarnação aqui que seja por acaso. Eu convido todos a assistirem. Eu botei no nossa página, no grupo do Facebook que nós criamos para estudo. Depois vocês entrem e vai estar lá, procurem o grupo de estudos, Centro Espírita Eurípides Barçanufo de Jacupiranga, várias palestras que falam sobre este capítulo, mas tem uma palestra do orador espírita e estudioso Afonso Chagas, que ele fala sobre essa questão dos trabalhadores da última hora. E ele chama atenção para algo aqui para nós. A população da Terra no ano de 1900, 1 bilhão de habitantes. 1,5 bilhão, 2 bilhões, vamos deixar por aqui, em 1900. Nós estamos chegando agora em 2021 com quase 8 bilhões de habitantes no nosso planeta. Para aí. Gente, a população do planeta em 1000 anos subiu 1 bilhão. E em 100 anos, ela aumentou 5 bilhões de habitantes. Parem. Em 1000 aumentou 1, em 100 aumentou 5. A população do nosso planeta triplicou em relação a 1 milênio. O que aconteceu na Terra, gente? Por que não é só a prodigalidade do homem em trazer seres ao mundo. Não foi só isso. É uma ação coordenada por Jesus. Não tem lá no Evangelho nenhuma folha de uma árvore cai sem que Deus permita. Não é possível que a população do planeta crescesse tanto desordenadamente. Há um sentido especial. Como nós estamos no momento de regeneração, analisa com sabedoria Afonso Chagas,
a Terra recebeu várias entidades que estavam nas suas regiões, principalmente as inferiores. Tipo assim, vocês vão ter uma última chance, porque não será mais permitido estacionar, deixando o padrão vibratório do planeta inferior. Vocês vão reencarnar, vão ter a chance de vocês, se não aproveitarem, vocês vão para outro mundo, como aconteceu com Capela há 500 mil anos atrás. Os espíritos de lá foram degradados para o nosso planeta. Tipo uma prisão. Um educandário, uma prisão e um hospital, que é o que é a Terra hoje. No mundo de expiação e provas, passando para o mundo de regeneração, melhora um pouquinho. Então, tinha bastante gente para vir, né? Tinha muita gente nessa população espiritual. Todo mundo teve uma chance. Então, nós estamos aqui na Terra com uma chance preciosa. E Deus foi tão bom que não nos deixou sozinhos. Agora, não é de entender o porquê da brutalidade com que nós estamos vendo muitas nações tratarem a sua população. Esses sistemas de agressividade, fanatismo, extremismo religioso, pessoas se matando por conta disso, é o que acontecia há milênios, só que agora eles tiveram uma chance de virem com uma outra escola, em um outro plano, em um outro mundo. Muitos espíritos, eu vou entrar no tema, hein? Eu prometi, eu estou só preparando o ambiente. Muitas pessoas que estão reencarnando hoje aqui na Terra. Então, assim, só concluindo essa primeira parte, como vieram de regiões purgatoriais, de sofrimento, e que são protagonistas de muitas coisas ruins que foram feitas no passado, estamos tendo esse choque de convivência com pessoas que matam por um celular no semáforo, pessoas que matam por esporte, por prazer, como aconteceu nos Estados Unidos, em Las Vegas. As pessoas, um atirador de cima de um prédio foi lá matando pessoas aleatoriamente. Como que aconteceu aqueles crimes hediondos nos Estados Unidos, do jovem que matou 70 estudantes numa ilha. Ele foi para lá com esse objetivo e agora, recentemente, essas pessoas completamente desajustadas, fazendo as mesmas coisas que fizeram no passado, não aproveitando a oportunidade. Mas é a última. Eu estou tranquilo. É a última. Só os brandos e pacíficos vão herdar a terra. Então, por outro lado, muitos de nós que reencarnamos aqui, conscientes, que não viemos desse passado ruim, dessa região, viemos de regiões, vamos dizer, melhores, mas não vamos dizer qual região, porque sabe lá também, né? A gente não veio lá do fundinho também, do porão. Mas vamos lá. Quando a gente reencarna com essa consciência do peso de estar na Terra nesses dias, nós somos meio agitados. Por isso existem muitas crianças que nascem, parece, querendo recuperar o tempo, com ansiedades, criança querendo falar, querendo caminhar, querendo contar história. Porque já sabe, essa chance eu vou ganhar. Ah, não vou perder. Já nasce com isso no seu subconsciente. Está lá no seu mapa reencarnatório. Aproveita, faz, não desperdice, é a última chance. A pessoa nasce com essa ansiedade. Parece que só fica pensando nisso na sua mente, recapitulando os ensinamentos. Precisando de muita ajuda. E temos profissionais que ajudam nisso. Esse desencaixe. Espíritos que estão reencarnando de outros planetas que nunca pisaram aqui na Terra. Chego aqui e digo, peraí, eu preciso de um curso, né, reencarnatório rápido. Chega na Terra, não tem nada a ver com o que viam em Alcione. Chego aqui na Terra,
meio desajustado. Vai lá, precisamos de ajuda. Professores, profissionais da psicologia, espíritas, centros espíritas para ajudar no passe, na harmonização, a encaixar o perispírito no corpo corretamente, que ficam um pouco meio desajustados. Tem sonhos fortes. De noite, as noites dessas crianças, de muitas crianças, são agitadas porque ficam lá vendo um filme na tela, porque quando saem do corpo recobram uma certa consciência, respeitando, obviamente, o grau de consciência que tem. São momentos especiais. Então, quando Jesus foi lá naquele local, no Templo de Jerusalém, eu vou ler uma parte do sermão profético aqui para vocês. Então o reino do céu será proclamado naqueles dias, são esses dias, está em São Mateus, no capítulo 24. Então virá o fim do mundo de expiação e provas, tá? Disse Jesus. Então virá o fim, portanto, quando virdes a abominação devastadora que foi falada pelo profeta Daniel, e isso foi descrito com todas as palavras, estabelecida no lugar santo, é só nós olharmos o que está acontecendo no lugar santo, na região onde veio Jesus. O que está acontecendo agora lá? Sem citar nomes, né? Porque não vamos ficar aqui. Mas nós estamos vendo lá, né? Os crimes, as perseguições, as mortes e tudo mais. Quem estiver lendo, compreenda. Agora é para nós. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem sobre o terraço, não desçam para pegar as coisas de dentro da sua casa. Não vai dar tempo. Não estamos tendo tempo. Quem olhar para trás vai virar pedra. Quem dizer, não, deixa, dá um tempinho para mim, já foi. Não embarca no trem. Quando der eu vou. Não vai. Acabou. Perdeu o tempo. Perdeu a chance. Agora é a hora. Agora é a hora. Vocês concordam comigo? Vocês não têm uma sensação de que é uma única chance? Eu fiquei com... Esse final de semana eu recebi um casal de amigos meus que são os responsáveis por esse centro espírita lá em Redenção no Pará, o Gilmar e a Shirley. Eles vieram aqui na minha casa. Eles chegaram na minha casa às 4 horas da tarde. Ficamos falando sobre tudo isso que eu estou dizendo aqui para vocês. Eu tinha preparado almoço, janta, café. A gente foi jantar 1 hora da manhã. Assim, a gente ficou imóvel, sentado, só falando sobre isso. Sabe o que é ficar 8 horas sem se mexer e nem sentir o tempo passar? Só reafirmando que nós estamos... A sensação que nós temos de que a hora chegou. Quem estiver no campo, não volte para pegar sua veste. Isso aqui é muito simbólico o que ele está dizendo. As pessoas querem voltar no passado, querem rever coisas antes, querem dizer, não, deixa eu esperar esse momento, aquele momento. Já contei tantos casos sobre pessoas que esperaram, disse, não, é agora. Ele falou aqui, ainda, né? Ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Dizendo, imagine uma mãe vendo o mundo como se desenha, pensando no futuro do seu filho, né? É isso que ele quis dizer. Imagina a mãe que está tendo um filho lá na Síria agora, lá no Afeganistão. Ai das mães nesses dias. O que eu faço? Ou lá na África, né? Naqueles lugares de miséria extrema.
Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno ou no sábado, em dias difíceis, que Jesus quis dizer. Dias em que as pessoas não vão estar muito dispostas a nos ajudar, né? No sábado, um dia em que as pessoas param suas atividades, na tradição judaica. Pois haverá nesse tempo tão grande provação como não teve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. É Jesus que está falando. Será que eu não tenho que parar para prestar atenção que nesses tempos isso vai acontecer? E aqueles dias, se aqueles dias não fossem encurtados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Ou seja, das pessoas boas, daquelas que trabalham pelo amor e pelo bem. Jesus não vai ter um extermínio como aconteceu há 85 milhões de anos atrás. Como aconteceu há 300 milhões de anos atrás, que 90% de todos os seres vivos aqui da Terra foram extintos. Há 300 milhões de anos atrás. E há 85 milhões de anos atrás, quando aquele asteroide se chocou com o planeta, e está lá as marcas na península de Yucatán, naqueles 80% a 70% de todos os seres vivos do nosso planeta foram extintos. Então, se alguém, aí vem a questão dos falsos cristos, falsos profetas, que nós já vimos, mas ele diz aqui, por fim, pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, lá estarão os abutres. Será que Jesus quis dizer aqui? As pessoas que exploram, né? A miséria, a carência, as pessoas que ainda têm coragem de cobrar para atender, que exploram essa inocência, essa fé das pessoas, é disso, os abutres, é disso que Jesus está falando aqui. Dos maus médiuns, que nós sempre falamos aqui, e que graças à justiça de Deus estão sendo presos e tirados, e não, para não manchar mais o nome de Jesus. Quem não está a caminho. Está como abutre, está a caminho da prisão. E isso nos deixa muito felizes. Que a justiça de Deus, ela não tarda. E logo depois da aprovação daqueles dias, o sol vai se escurecer, a lua não dará mais seu brilho e as estrelas cairão do céu. Bom, o que aconteceu com a Terra quando estourou a bomba atômica? Né? O flash, e depois toda aquela massa de nuvens que encobriu o sol. Isso aconteceu. As estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem. E assim ele conclui o sermão profético, né? Mas o que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo? Nos Trabalhadores da Última Hora, que Jesus conta a história do rei que mandou para vir em vários horários os trabalhadores. Nessa parábola, e depois ele pagou o mesmo salário para todos, mesmo que chegou 1 hora antes de acabar o dia, ele pagou igualzinho. O que Jesus quis dizer nessa parábola? De todos os espíritos que ele mandou nesses tempos da humanidade, desde Forri, 5.000 anos, 6.000 antes de Cristo, que ele foi mandando para a sua preparação, até Allan Kardec agora, e nós que estamos chegando aqui, todos nós que estamos aqui somos trabalhadores da última hora. E vejam, os que foram na primeira hora, lá na 1.000, 2.000, 3.000 anos antes,
ganharão o mesmo salário dos que estão trabalhando hoje. Que justiça divina é essa? Teve até gente que reclamou, Senhor, você está dando mesmo, né, para eles ali? Ele falou, ué, eu não combinei com você um salário? Por que tu está achando ruim? Teu olho é mau porque eu sou bom? Jesus diz que esse é o presente. Então contou a história, e tem uma questão de horários aqui, e se nós olharmos, Jesus foi até caprichoso nesses horários do recrutamento, marcando períodos especiais em que as pessoas vieram. O Afonso Chagas conta direitinho quem são os períodos desses horários. Perfeitamente, perfeitamente. E a última hora, claramente, essa nossa aqui. Mas eu queria concluir a nossa palestra. É um capítulo muito forte, né? Tem aqui um tema das instruções dos Espíritos, os últimos serão primeiros. Tem a mensagem de Erasto, que está ali, ó. Não percebeis desde já a formação da tempestade que deve dominar o velho mundo e reduzir ao nada a soma das iniquidades terrenas? Ele disse essa mensagem em 1863. Será que nós não estamos vendo essa tempestade? Olha, está a tempestade de areia no estado de São Paulo. É uma coisa estranha. Está derretendo a Antártida. Está aquecendo lugares, resfriando em outros. Eu quero só contar uma coisa. Há 300 milhões de anos atrás, a temperatura do planeta aumentou 5 graus por conta de erupções vulcânicas. E essas erupções aqueceram o planeta em 5 graus. Essa mudança de temperatura de 5 graus foi responsável pela extinção de 95% de todos os seres vivos da Terra. Será que nós não temos que nos preocupar mesmo com o efeito estufa? A temperatura da Terra já aumentou 1 grau. Para aí, vamos parar por aqui, né? Ou vamos querer ver como é que funciona isso? Não. Os cientistas, o período permiano, tiveram vários relatos desse momento na Terra, né? Então o Erasto está dizendo, não, estamos vendo essa tempestade, os espíritos estão me chamando a atenção para isso. E aí ele fala aqui, ó, bendizei o Senhor, vós que tendes a fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes superiores, e de pregar o dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo o bom e o mau desempenho de suas missões e a maneira por que suportaram suas provas terrenas. Aí ele fala bastante coisa, que, olha, é uma das mensagens mais longas que nós temos no Evangelho, essa mensagem do Espírito Erasto, e que eu convido a todos para lerem. Ela é muito forte. Mas vamos passar por uma mensagem aqui, a última mensagem desse capítulo, que é a que eu queria deixar um pouco mais de reflexão para nós, que são os obreiros do Senhor. Nada mais e nada menos que o Espírito da Verdade ditou essa mensagem. Nós estamos, só dando uma pausa para falar para vocês, estamos com 70 pessoas aqui ao vivo no Facebook. E no YouTube também, na live. Então as pessoas estão bastante preocupadas, e muito importante, muita gente dando boa noite aqui, muitos irmãos queridos, a Mara Valdoski de Registro, dando boa noite para todos vocês, a Sara, a Malvina Mattioli, Ana Lúcia de Azevedo, de Belém, do Pará, está mandando muitas vibrações. Muitos irmãos aqui, e nós muito felizes com todos que estão conosco aqui. Depois dessa palestra está lá gravadinha para quem quiser assistir. Então vamos lá ao que o Espírito da Verdade disse para nós, dedicados irmãos. Eu acho que o Espírito da Verdade encarregado por Jesus para ser portador desse momento de transição da Terra
Eu acho que nós temos que dar uma atençãozinha. O que ele disse no item 5, os obreiros do Senhor? Chegaste no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. É por isso que eu li o sermão profético, porque ele está fazendo alusão a isso. Aquela palestra de Jesus no templo de Jerusalém. Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse. Existem pessoas que trabalham no campo do Senhor com interesse? Existem. Os falsos cristos e os falsos profetas. Aquelas pessoas que ficam fazendo caravanas e ganhando dinheiro para ir nas instituições que têm cura e ficam ricas com esse dinheiro dos pobres, coitados. Essas pessoas trabalham com interesse. As pessoas que abrem as portas e cedem a esse desejo, capricho, essas pessoas trabalham com interesse. Não são felizes. Felizes os que trabalham com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Aquelas pessoas que trabalham com o afã de serem reconhecidas. Não está escrito lá no Evangelho, João Batista, quando viu a chegada de Jesus, ele se intitulava A Voz que Clamava no Deserto, ele dizia, o machado já está colocado no pé da árvore. Essas árvores serão cortadas, e Jesus confirmou, toda árvore que meu pai não plantou vai ser arrancada e lançada no fogo. Quando Jesus foi na casa de Lázaro, Maria e Marta visitá-los, teve um problema ali, que as duas irmãs estavam, uma foi para a cozinha preparar a comida e a outra sentou no chão para ouvir Jesus falar, Marta e Maria. E aí a Marta disse, Senhor, manda a Maria me ajudar aqui, Jesus. Mestre, manda ela me ajudar, olha como eu estou atarefada. Ele disse, Marta, a tua mente está cheia de coisas, mas uma só basta para você. Maria escolheu a melhor parte, aquela que ninguém pode tirar dela. Nossa mente está cheia de coisas, né? Preocupações do dia a dia, da nossa vida. Mas esse momento de pausa para falar de Jesus nós temos que ter. E quem escolheu esse momento para estar aqui, está ligado agora, escolheu a melhor parte. Hoje eu não vou, não dá, hoje eu estou meio, né? Tem meus afazeres para fazer. Essa mente ocupada de coisas que não são cristãs muitas vezes. Porque não é só, vamos ficar vivendo, não dá para ficar sentado nos pés de Jesus ouvindo ele contar a história todo dia, né? Tem que fazer, mas naquele momento único, tem que dar uma pausa. Tem que parar para refletir o que é a vida, o que nós estamos fazendo na Terra. Felizes, disse o Espírito da Verdade, os que houverem dito aos seus irmãos, trabalhemos juntos. Né? E unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Imagina os espíritos que estão chegando de Alcione agora para reencarnar na Terra e aqui vão ter que começar a dar aula de evangelho, que não é que não desabona ninguém, não. Mas eles vêm para nos ensinar coisas ainda acima disso. Porque a esses o Senhor dirá, vinde a mim, vós que sois bons servidores, que soubeste calar os vossos ciúmes, os vossos melindres, as vossas discórdias, para que a obra de Deus não sofresse. Aí nós vemos a disputa em instituições espíritas para quem é, quem não é, quem deve ser.
pessoas que se perpetuam no poder só por uma questão de vaidade. Tipo os fariseus, que Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus, que fecham as portas do céu, e nem aqueles que querem entrar entram, e nem vós entrarão. Que ficam mentindo para as pessoas, ensinando coisas erradas. Mas infelizes os que, por suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade chegará. Para todos chegam. E eu tenho um recado aqui para todos nós trabalhadores espíritas. Nesses tempos agora de ingresso no mundo de regeneração, não tem mais aquela história assim, não, na próxima encarnação, não. Você está fora do rumo, o machado vai estar no pé da árvore para cortar. As pessoas sentirão nos seus projetos ocupações bem interessantes para que elas não se detenham mais no desvio da obra de Deus. Todo mundo fica muito ocupadinho, né? Muitas vezes vem muitas dificuldades materiais para deixar a pessoa tão preocupada com isso que não se preocupe mais em desobedecer às orientações de Deus e de Jesus. Por exemplo, nós vamos falar depois, numa outra oportunidade, hoje não vai dar tempo, sobre uma mensagem do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, está lá, Medicina Vegetal. Ele disse lá: vocês, meus filhos, para nós, alunos do Langerton, saibam guardar os mandamentos que nós demos para o Langerton. Eu fico pensando nas pessoas que não sabem guardar esses mandamentos, que ficam alterando os ensinamentos que Eurípides Barçanufo deu na fitoterapia. Como não será a resposta da espiritualidade superior, que acham que podem fazer o que querem? Nós não fazemos o que queremos aqui na Terra. Nós somos espíritas coordenados pelos espíritos. Não fazemos o que queremos e nem inventamos. A receita que o Emmanuel deu para o Chico trabalhar com ele é disciplina, disciplina e disciplina. Não é supremacia intelectual, espiritual. Não, disciplina. Eu sempre digo que os espíritos me chamaram, não porque eu sou espírito superior, que sou um bom soldado. Obedeço ordens. Então não adianta alguém dizer para mim, mude o que o Langerton, que Eurípides ensinou. Não venham dizer isso para mim. Se eu escorregar, eu caio. E nem tentem me convencer, porque muitas coisas estarão acima disso. Não estarão acima disso. Nada estará acima disso. Nessa hora clamarão graça. Mas o Senhor dirá: por que pedis graça? Vós que não tiveste piedade dos vossos irmãos, se não soubeste, se lhe recusaste estender a mão e se esmagaste o fraco ao invés de socorrer. Por que pedis graça? Todo mundo que acha que está bem, está fazendo o que quer. O turbilhão está chegando. E agora, para concluir, né, dedicados irmãos, para concluir, está escrito, 70 pessoas está aqui, tá quente, hein? Tá aqui, a nossa live tá muito legal. Deus faz neste momento um censo dos seus fiéis servidores e já marcou com seu dedo aqueles que não têm senão a aparência da bondade. O joio crescendo com o trigo, sendo amarrado e lançado no fogo. Aqui é a mesma coisa. Deus está fazendo um censo neste momento, para quem vai para o mundo primitivo, continuar os seus desativos, e quem fica na terra, para que não usurpem os salários dos servidores fiéis e corajosos.
porque a estes que não recuarão diante da tarefa, que ele vai confiar os postos mais difíceis na obra de regeneração pelo Espiritismo. Não é aos doutores da lei da atualidade, não. É aos que não recuam. Tem muita gente capaz que recuou. Resolveu, assim, ver oportunidades importantíssimas em ganhar dinheiro com a doutrina espírita, com livros para o seu enriquecimento pessoal. Não vou nem citar aqui nome de médios que resolveram ficar milionários com os seus livros e que depois todos já desencarnados. Não vamos falar nisso, não vamos falar, nem falaremos os nomes, nem estamos aqui para dizer isso, mas a hora não permite. A hora não permite. Então, dedicados irmãos, sentimos isso em nosso coração, esse momento especial. Sentimos a extremidade da hora. Todos aqui concordam comigo? A Isabel Cristina, lá de Pelotas, está dizendo assim, eu vos digo, ela está lembrando uma passagem interessante do Evangelho segundo o Espiritismo. Em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Está no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, é uma mensagem do Espírito da Verdade. Muito bem lembrada. Muito bem, obrigado, Isabel, por lembrar essa passagem. Janete Noli que está dizendo, super concordo com isso. Sim, concordamos. Então, dedicados irmãos, é um momento para nós orarmos, vibrarmos e agradecermos a Jesus. Que Deus nos abençoe a todos nós e sejamos. O convite é para todos nós sermos trabalhadores da última hora. Amemos, nos irmanemos, estendamos as nossas mãos, rechaçamos as facilidades, não fujamos do trabalho, nem tentemos simplificar demais. Também não é difícil, mas a gente tem uma cartilha dada pelos Espíritos, por Jesus. Se somos espíritas, seguimos os ensinamentos dos Espíritos. Não inventemos e não criemos nada que seja diferente, porque as pessoas, muitos que se arvoraram em alterar isso, foram convidados a deixar o mundo.